Projetos de infraestrutura sem mencionar a China parece algo impensável. A nação abriga a maior represa hidrelétrica do globo, a ponte oceânica mais extensa e ainda o viaduto mais elevado do planeta, apenas para nomear algumas realizações. Tais empreendimentos frequentemente aparecem em manchetes globais e são um símbolo do progresso chinês. Contudo, agora vamos explorar um projeto menos visível de alta complexidade de engenharia, aparentemente com pouco propósito prático e com custo astronômico. Trata-se da rodovia do deserto de Taklamakan, uma estrada de mais de 500 quilômetros erguida praticamente em um local remoto e desolado. Mas qual a razão de alocar tantos recursos em uma estrada onde apenas um pequeno número de veículos transita diariamente? Nesse momento, vamos aprofundar a compreensão sobre a China e os fatores que motivaram a nação a erigir uma rodovia e uma área desértica. Conhecimento Mestre apresenta o grande projeto chinês. O deserto de Taklamakan, localizado na região oeste da China, é o segundo maior deserto de dunas móveis do planeta. Suas dunas, que variam de 100 a 300 metros de altura, são constantemente desoladas pelo vento. Esse deserto sempre foi um obstáculo para o progresso chinês. Marco Polo, em suas narrativas, aludiu sobre os perigos que surgiam quando alguém se separava da caravana e as táticas empregadas no século XIII para prevenir tal ocorrência. Apesar dos desafios impostos pela ausência de tecnologia, os chineses conseguiram estabelecer caminhos através do deserto, criando a renomada Rota da Seda, que facilitou o comércio entre a Ásia e a Europa. A área foi de tal importância para o comércio que sua posse foi frequentemente disputada por chineses, mongóis e tibetanos. Era sem dúvida o segmento mais arriscado e desafiador para as caravanas mercantis. Os séculos se passaram e a conquista do deserto permaneceu uma provação, mas a China moderna agora possui tecnologia e recursos quase ilimitados. No entanto, a construção da rodovia não foi uma tarefa fácil e muitos obstáculos tiveram que ser superados. A rodovia se estende por 522 quilômetros, com 446 quilômetros localizados dentro do deserto. As obras começaram em 1993 e foram concluídas 2 anos depois. Em 1995, ano da sua inauguração, a rodovia foi nomeada a mais longa construída em um deserto, mas recentemente perdeu esse título para uma outra rodovia também na China. O custo da construção foi de 14 milhões de dólares por quilômetro. Devido aos desafios enfrentados tanto na construção quanto nas primeiras fases de operação, a rodovia tornou-se um símbolo de orgulho nacional. Durante a execução foram superadas condições extremamente desafiadoras, como temperaturas oscilando entre 40 e 50 graus, tempestades de areia recorrentes e obstáculos ambientais. Além disso, houve desafios logísticos e técnicos significativos para o empreendimento dessa magnitude. Depois da abertura, os chineses perceberam que a estrada estava frequentemente sendo soterrada pela areia, tornando-se intransitável. Era essencial encontrar uma resposta rapidamente, caso contrário, estariam literalmente desperdiçando uma enorme quantia em dinheiro. Apesar da urgência, demorou bastante para começar a remediar a situação. Para impedir que a rodovia fosse engolida pela areia, os engenheiros decidiram cultivar árvores e arbustos tolerantes à aridez ao longo dos lados da estrada. Essa vegetação atuaria como um escudo, prevenindo que a areia invadisse a estrada. Foram necessários 5 anos de pesquisa para selecionar as plantas apropriadas, e embora não esteja confirmado, é possível que algumas tenham sido geneticamente alteradas para se adaptar melhor ao clima do deserto. Em 1999, os primeiros ensaios foram realizados com um plantio e uma faixa de 6 km ao longo da estrada. 2 anos depois, a área de teste foi estendida para 30 km, e em 2003 o projeto foi finalmente aprovado pelas autoridades chinesas. O plantio se expandiu para cobrir quase toda a extensão da rodovia, chegando a 400 km de comprimento e 70 metros de largura. Desde 2003, mais de 2 milhares de mudas foram plantadas anualmente. Essa florestação da rodovia resolveu o problema da areia. Entretanto, a solução em si também trouxe seus próprios desafios. As plantas precisavam de ser regadas para sobreviver, e a água no deserto é escassa. A resposta foi utilizar a água subterrânea do deserto, que apesar de salina, serviu para irrigar as plantas. Para manter a vegetação, foi perfurado um poço a cada 2 km e as plantas são irrigadas através do método de gotejamento. A rodovia também requer cuidados e manutenção regulares, e o governo construiu pequenas casas a cada 4 km. Essas estruturas, com paredes azuis e telhados vermelhos, abrigam um casal de funcionários responsáveis por cuidar de um segmento da rodovia, operar as bombas de irrigação e, claro, cuidar da vegetação. Esses trabalhadores devem permanecer em um período de 2 anos em isolamento completo.
onde o contato com o mundo exterior se limita à entrega mensal de suprimentos e à observação de alguns veículos que passam pela rodovia. Quem planeja atravessar o deserto deve encher o tanque com antecedência, pois só existe um posto de gasolina da empresa PetroChina em toda a extensão da rodovia. Agora, entendendo todas as dificuldades e o alto custo da construção e da manutenção, e sabendo que poucos veículos passam por dia, podemos analisar por que a rodovia foi feita e qual o verdadeiro interesse da China nessa área. A estrada liga as cidades de Mefeng e Yuntai, mas conectar essas cidades não foi o objetivo principal. Sobre as areias do deserto de Taklamakan encontram-se algumas das maiores reservas de petróleo e gás da China. O deserto faz parte da bacia do rio Tarim e cerca de 30% das reservas de petróleo chinesa estão lá. O petróleo não é uma descoberta recente, pois foi identificado no século passado, mas o tamanho das reservas não pôde ser determinado na época. As complicações na extração fizeram o país perder o interesse em explorar mais. Na década de 70, os chineses retomaram a busca e encontraram reservas nas bordas do deserto. Em 1984, começaram as explorações nas margens do deserto, avaliando as reservas interiores. Depois de catalogar as reservas, foi necessário planejar como extrair todo esse petróleo. Em 1989, surgiu a ideia da rodovia, que mudaria permanentemente a paisagem do deserto. Mas pode haver outro motivo para a construção. A região de Xinjiang é a maior província da China, habitada por diversas minorias étnicas. É uma área de conflitos desalinhada com os planos de uma China unificada. Para muitos, a rodovia poderia servir para o rápido envio de tropas à região. Os conflitos e suspeitas de violação dos direitos humanos são a razão do boicote americano aos Jogos Olímpicos de Inverno na China. À parte das questões políticas, alguns especialistas alertam para o risco ambiental. No entanto, o conhecimento adquirido com o plantio pode ser aplicado em outras regiões desérticas, possivelmente evoluindo para o cultivo de árvores frutíferas, aumentando a produção de alimentos e ajudando a combater as mudanças climáticas. Agora, cabe você a opinar. Você já conhecia essa rodovia? Acredita que foi construída com outra finalidade além da extração de petróleo? Do ponto de vista ambiental, essa obra traz mais vantagens ou desvantagens? A complexidade da construção e manutenção dessa rodovia é inegável, e as razões para sua existência podem ser tanto econômicas quanto estratégicas. Essa rodovia não é apenas uma façanha de engenharia, mas um projeto multifacetado que pode servir para vários propósitos. A necessidade de conectar duas cidades, facilitar a extração de petróleo e gás e talvez até uma medida para controlar uma região conflituosa, coloca essa rodovia no centro de múltiplos interesses. Do ponto de vista ambiental, o projeto demonstra uma abordagem inovadora para combater a desertificação, mas também levanta questões sobre o uso de recursos escassos como água e o possível impacto a longo prazo no ecossistema local. A técnica de plantio pode ter aplicações futuras em outras áreas desérticas, contribuindo para o aumento da produção de alimentos e combatendo as mudanças climáticas. Mas essa visão otimista deve ser equilibrada com considerações cuidadosas sobre o impacto global. O que fica claro é que essa rodovia não é apenas uma conexão física entre duas cidades. Ela é um emblema de ambição, inovação e possivelmente controvérsia. Como muitas obras humanas de grande escala, a verdadeira história e o impacto dessa rodovia podem ser tão complexos quanto o próprio deserto que ela atravessa. Seu papel no futuro da China e sua relevância em uma escala global ainda podem ser temas de um debate e investigação nos próximos anos. A análise desse projeto pode continuar a desafiar os observadores a ponderar questões que vão desde o desenvolvimento econômico até os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental.